Olá, seja muito bem-vinda. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda Felan, sou especialista em produtividade feminina e no episódio de hoje eu vou te explicar por que você não consegue cumprir a sua lista de tarefas na TPM. Vamos lá, então, vamos bater esse papo. Primeira coisa, eu queria afirmar, né, que ficar fazendo lista de tarefas não funciona. É isso mesmo. É isso mesmo que você está ouvindo. De uma forma geral, ficar fazendo lista de tarefas não funciona. Me responde uma coisa: quantas vezes você já fez uma lista de tarefas para aquele dia e aí chegou no final do dia, não deu para fazer tudo e você postergou algumas tarefas para o dia seguinte e para o outro dia e para o outro dia e para o outro dia, né? Quem nunca, né? Aqui já aconteceu várias vezes, várias vezes. É muito comum, né? Por que isso acontece? Porque a gente superestima, né, o tempo que a gente tem disponível ou subestima o tempo que a gente leva aí para fazer as atividades. Então a gente acaba colocando muito mais coisa do que consegue dar conta, né? E isso acontece com mais frequência ainda na TPM, na fase pré-menstrual, né? Por quê? Porque essa é uma fase que a gente naturalmente já tem menos disposição, já tem menos energia para realizar atividades, então é muito fácil a gente se acomodar, né? E ficar ali na cama, escolher a cama ou o sofá, né? E ao invés de fazer as atividades que a gente precisa, tá? Então, primeira coisa, bota na sua cabeça que ficar fazendo lista de tarefas não funciona, tá? Beleza? Vou explicar o que acontece, né? Primeira coisa, muitas vezes você não faz as atividades que precisa fazer, tá? Primeiro falando de uma forma geral, porque você não tem clareza dos seus porquês. O que está por trás dos seus objetivos, né? Que valores você quer mostrar para o mundo? Quem você quer ser em relação aos papéis que você representa? Né? É essa pergunta que você tem que se fazer antes de qualquer coisa, antes de você definir objetivos, definir metas, planejar, antes de qualquer coisa, você tem que fazer essa pergunta: quem eu quero ser em relação a esse papel aqui que eu represento, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente negligencia esses valores, né? Não dá atenção, não está consciente desses valores, a gente acaba se frustrando com a gente mesmo, né? Não ficando orgulhosa com a vida que a gente cria. E isso aconteceu comigo, né? Por muito tempo eu não tinha muita clareza do que era importante para mim, do que eu queria representar em relação a cada um dos papéis. Então, eu ia seguindo meio que um mapa que é comum, né? Ah, o que é sucesso? O que dizem que é sucesso por aí? Né? Então, eu era concursada, tinha um excelente salário, morava num bairro excelente, no Rio de Janeiro, mas eu não era feliz. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo. Então, eu acabei conquistando muitas coisas, mas coisas que não me deixavam orgulhosa dessa conquista. Eu não ficava orgulhosa dessas conquistas. Talvez ali naquele segundinho, né? Porque conquistar coisas é bom, traz um sentimento bom. Mas logo depois perdi o sentido, não tinha mais sentido. Tá? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quem você quer ser em relação a cada um dos papéis que você representa? Quais são os seus valores, os seus porquês por trás dos seus objetivos, tá? Primeira coisa. Então um dos motivos, né, da maioria das pessoas não realizar aí a lista de tarefas é porque não tem clareza dos porquês. Qual é o outro motivo? O outro motivo é não planejar o seu tempo
da maneira certa, ou não planejar o seu tempo, né? Eu já ouvi de várias mulheres que o planejamento engessa, que não tem tempo de fazer planejamento, né? Ah, mais uma coisa que eu preciso fazer. E eu entendo quando elas falam isso, porque elas ainda não entenderam o benefício que é ter um planejamento certo, um planejamento alinhado com o que é importante para a gente, né? E aí, eu estava lendo um trecho de um livro chamado Undistractable, né? Em português, eles traduziram como indistraível, né? Como não ser uma pessoa que se distrai de forma fácil. E aí tinha uma frase bem interessante, né? Que ele falava assim: poxa, você tem tanto cuidado com os seus bens materiais, né? Para proteger os seus bens materiais, a gente tem um monte de cuidado, de senhas, de não sei o quê. Se a gente está num lugar perigoso, a gente não anda, né? Com, sei lá. Lá em Recife tinha muito isso, não podia sair de colar de ouro, porque senão iam roubar, né? Então a gente tinha todo esse cuidado, não usufruir ali, né? Das nossas coisas, com medo que levassem os nossos bens materiais, e a gente não cuida do nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. Então, planejar é sobre cuidar do seu tempo. É não deixar o seu tempo disponível para que os outros roubem. Então, esse é o seu bem mais precioso. É o seu tempo, é o que você faz com o seu tempo. Tá? Então, outro motivo aí que te faz não realizar tarefas, né? É não planejar o seu tempo. Beleza? Aliás, não planejar a lista de tarefas, né? Desculpa. Então, vamos lá. Ó, o que mudou o jogo aqui para mim? Isso foi uma mudança relativamente recente, tá? Olha que eu já estudo sobre produtividade e aplico na minha vida, não só estudo, né? Eu estou sempre buscando novas técnicas, aplicando, vendo o que funciona, o que não funciona, né? Por isso que eu cheguei aqui na proposta do Produtividade Cíclica. Mas uma das coisas que mudou recentemente foi justamente numa entrevista que eu vi desse autor desse livro, Undistractable, que eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, quando ele dizia assim, não adianta a gente pensar em lista de tarefas quando a gente não tem clareza do tempo que a gente tem disponível. O que acontece? Cerca de 60% a 70% do seu tempo você está fazendo tarefas de sobrevivência, tarefas básicas. Dormindo, comendo, tomando banho, indo no banheiro, trocando de roupa, né? Então, 60% a 70% do nosso dia, a gente está fazendo isso. Não adianta fingir que não está fazendo, que não tem que fazer, porque isso vai ter que fazer, né? Então, na verdade, o tempo que sobra para você planejar todas as suas atividades em relação a todos os papéis que você representa é 30% a 40% do seu tempo, do seu dia. Então, isso tem que estar presente no seu planejamento. Essa consciência tem que estar presente no seu planejamento. Porque senão, das duas, uma. Ou você vai comer o tempo das suas necessidades básicas, e isso, né, a gente já está cansado de saber que é extremamente prejudicial para a nossa produtividade, não dormir direito, não se alimentar direito, né? A gente acaba não tendo energia para fazer o que a gente precisa, adoecendo, né? Então, ou você vai tomar parte desse tempo, ou você não vai realizar a lista de tarefas que você se propôs e vai ficar frustrada. E aí vai sempre continuar afirmando: eu não faço, eu planejo e não faço as coisas que eu preciso fazer, eu não consigo cumprir, né? É isso que vai acontecer. Tá? Então, como eu estava falando, né? O que mudou o jogo para mim foi começar a pensar em tempo. Então, hoje eu penso assim: olha só, eu tenho esse tempo disponível.
qual parte desse tempo eu vou dedicar à atividade X, Y e Z. E aí eu sei, aí eu consigo completar aquele meu dia, né, pensando em tempo. E eu consigo ter clareza, por exemplo, se eu levo mais tempo, por exemplo, vamos dizer que antes de ontem, eu acho que aconteceu isso. Eu tinha planejado 2 horas ali para eu estudar, renovar uns estudos, né, de uns livros que estavam ali meio guardadinhos e escrever o roteiro da live. Só que 2 horas foi só para eu estudar, para eu rever alguns conceitos importantes. Eu levei 2 horas, ainda não tinha feito o roteiro da live. Geralmente eu levo uns 40 minutos para fazer o roteiro. Então, assim, eu tendo essa consciência, eu sei que, beleza, eu tinha planejado 2 horas, não foi 2 horas, foi 2 horas e 40 minutos, então eu já sei que eu vou ter que tirar 40 minutos de alguma outra atividade que eu planejei. E tá tudo bem, porque a prioridade naquele momento era fazer o roteiro da live. Mas eu tenho essa consciência. Entende? Deu para entender? Então, ó, isso que mudou o jogo por aqui. Parar de ficar botando um monte de lista de tarefas e começar a pensar em tempo, o tempo que eu tenho disponível para cada atividade, tá? Mas vamos lá, o que você precisa levar em consideração para que esse planejamento com base no tempo funcione? A primeira coisa eu já falei, é você entender que 60% a 70% do seu tempo é para necessidades básicas. Então, você tem disponível 30% a 40% do seu tempo, tá? E aí, já vamos aqui, né, para outra coisa para você levar em consideração, que é o seguinte: dependendo da fase do ciclo que você está, você leva mais ou menos tempo para fazer uma mesma atividade. Então, por exemplo, algumas fases você vai levar mais tempo tomando um banho, porque você está mais lenta, você está mais devagar, você está precisando ficar mais tempo naquele banho. E algumas outras fases você vai acelerar mais um pouquinho, vai ser um banho mais rápido, você vai estar mais prática. Entende? Então, até isso muda. Às vezes, por exemplo, uma coisa que eu já percebi aqui, que durante a fase pré-ovulatória, que é uma fase mais racional, que a gente tem mais disposição, né, de fazer atividade, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né, tá mais multitarefa mesmo. Mas, por exemplo, fazer uma atividade repetitiva, como ficar botando legenda em vídeo, né? Eu não sei se você sabe, mas eu tenho que botar a legenda frame por frame, né? Cada partezinha do vídeo eu tenho que escrever essa legenda. Claro que aos poucos eu vou entendendo melhor a ferramenta e vou melhorando, mas ainda assim a ferramenta que eu uso é frame por frame. Então, demora, né? E é um trabalho repetitivo, é chato. Vamos combinar, é chato. Então, eu já percebi que, por exemplo, na fase pré-ovulatória, embora seja uma fase de mais disposição, que eu tenha mais energia, mais vontade de fazer coisas, eu não tenho saco, não tenho paciência para fazer essa tarefa repetitiva. Às vezes eu faço, não tem jeito, precisa fazer, a gente faz. Mas eu já percebi isso. Então, às vezes eu vou levar mais tempo, porque eu vou ficar nessa briga interna ali, do que se eu estivesse fazendo numa outra fase que eu tenho mais facilidade. Entende? Então, para esse planejamento funcionar, você tem que levar isso em consideração. Tem atividades que você vai levar mais tempo ou menos tempo, dependendo da fase do ciclo menstrual que você está, tá? Terceira coisa que você precisa levar em consideração, e isso também foi transformador por aqui, também demorei um tempo a entender isso, é você pensar o planejamento como um experimento. Na época que eu comecei a estudar sobre métodos de produtividade, eu sempre fui muito perfeccionista. Então, se eu não cumprisse aquilo ali, eu ficava me cobrando, sabe, me julgando. Ai, como eu sou horrível, como eu não faço, eu faço as coisas e não cumpro. E com o tempo eu fui entendendo que planejamento é direcionamento. Não é para engessar.
Não é para aumentar a autocobrança, é para direcionar. É para eu não me distrair com coisas que não são importantes nesse momento. É para eu fazer escolhas de acordo com o que é importante para mim, com os meus valores, os meus porquês. É para isso que serve o planejamento. Não é para ser engessado. Então começa a pensar o seu planejamento como um experimento. Cria o primeiro, experimenta. E aí na outra semana, quando você for criar o próximo, né? Você observa isso, isso aqui não funcionou, essa tarefa eu levei mais tempo do que eu imaginava. Entende? Então, experimenta, vive essa experiência do planejamento como uma cientista mesmo, que está ali experimentando, vendo o que funciona, o que não funciona, o que você faz para melhorar, o que você corta, o que não dá mais para continuar. É isso, tá? E isso é transformador, porque o processo fica mais leve, a autocobrança diminui e você consegue cumprir muito mais do seu planejamento quando você pensa nele como um experimento. Beleza? Isso serve, inclusive, para você experimentar os tipos de atividades que você realiza melhor em cada fase. Eu estou sempre experimentando aqui e eu sempre descubro uma coisa nova. Né? Por exemplo, antes eu achava que eu só tinha facilidade assim, para estudar coisas novas na pré-ovulatória. E eu tenho facilidade para estudar nessa fase. E aí eu já percebi que ali, depois da mini TPM que eu tenho na ovulação, né, quando inicia ali a fase, que eu chamo aqui de pós-ovulatória, e início da pré-menstrual, eu tenho facilidade também. E isso eu fui percebendo porque eu fui experimentando. Então, agora eu posso organizar os meus estudos levando isso em consideração. Tá? Lembrando sempre, gente, que, às vezes, não vai dar para encaixar nessa fase e tá tudo bem. O grande objetivo é você encaixar o máximo possível. Às vezes não vai dar, mas agora você está consciente. Se você precisa fazer, por exemplo, você tem uma prova, né? Mesmo que você adiante os estudos ali na semana da prova, você precisa dar uma revisada, né? Que é importante. E você está, sei lá, menstruada. E aí? Você vai ter que revisar, vai ter que ir lá fazer a prova, não tem jeito. Né? Mas você vai estar muito mais tranquila. Primeiro, porque provavelmente você já adiantou a maior parte dos estudos, se você está seguindo aqui as minhas orientações. E segundo, que você está consciente que está tudo bem. Eu não estou no meu melhor momento, mas eu vou dar o melhor que eu posso nesse momento. E aí não fica essa autocobrança que você devia estar diferente. Sacou? Entende? Então, é isso, tá? Só recapitulando aqui, 3 coisas que você precisa levar em consideração para que esse planejamento pensando em tempo funcione. Primeira coisa, 60% a 70% do seu tempo são para atividades básicas. Então, só você tem 30% a 40% do tempo para planejar, tá? Você leva mais ou menos tempo para uma mesma atividade, dependendo da fase do ciclo que você está. E terceiro, você precisa pensar no planejamento como um experimento. Bom, o que acontece, né? Com a maioria das mulheres, nós fomos ensinadas, né, que a gente deveria funcionar de forma linear. E por essa razão, a gente acaba tendo vários modelos de planejamento lineares também, ou seja, que você planeja as suas semanas da mesma forma, né? Você não leva em consideração as variações de energias e habilidades ao longo do ciclo menstrual. Então, a minha proposta é você começar a fazer esse planejamento levando isso em consideração. Tá bom, Fernanda, mas e aí? O que muda de um planejamento linear para um planejamento cíclico, para um planejamento com base nas variações ao longo do ciclo menstrual? O que muda? Primeira coisa que muda é o tempo
tempo que você vai dedicar à mesma atividade, né? Exemplo, eu tenho como proposta, né, fazer um alongamento diariamente. E eu uso o yoga como instrumento aí, né? Então, eu uso posições do yoga para fazer o meu alongamento. Dependendo da fase, eu faço alongamento de 20 minutos. Essa é a minha proposta, 20 minutos de alongamento, tá? Às vezes passa um pouquinho, né? Depende. Mas a minha proposta é essa, 20 minutos de alongamento. Dependendo da fase, as fases que eu estou mais disposta, eu levo esse tempo mesmo. Então, eu pego o meu tapetinho, boto às vezes aqui, porque aqui o meu quarto é pequeno, né? Mas às vezes eu faço aqui mesmo. Às vezes eu boto lá na sala, quando às vezes minha mãe não está aqui, eu boto na sala. Então, tem esse tempo de botar roupa, pegar meu tapetinho, sentar lá, experimentar um vídeo novo, uma aula nova, porque eu também sou meio chata, não gosto de coisa muito repetitiva. Estou sempre querendo mudar. E aí eu levo esse tempo. Mas tem fase que a disposição vai lá embaixo. Não tenho vontade nem de botar a roupa, entendeu? O que eu faço para continuar fazendo esse alongamento? Eu faço na minha cama mesmo. Pego um alongamento mais simples, às vezes de 5 minutos, sabe? Alongando as principais partes. Eu sinto muita dor nas costas, então pensando em alongar as costas, e eu faço em 5 minutos. E aí eu já fico satisfeita comigo mesma, porque eu cumpri o meu planejamento. Eu cumpri a minha proposta, os meus valores de cuidar do meu corpo, de ser uma mulher que cuida do corpo, cuida da saúde. Pelo menos nesse campo, né? Às vezes eu falo em algumas outras partes, mas vamos lá, melhoria contínua. O foco é melhoria contínua, beleza? Então, primeira coisa que vai mudar é o tempo que você vai dedicar a cada atividade. Segunda coisa que vai mudar é a forma de você fazer essa atividade, né? Então, eu já até compartilhei com vocês aqui no Stories que eu estou experimentando movimentos do yoga para cada fase do ciclo. Então, tem aquele livro que eu mostrei para vocês, né? Que eu estou começando a ler. E pesquisei alguns vídeos, encontrei, inclusive, uns bem legais, que é uma moça que tem uma playlist com os exercícios para cada fase, é bem massa. Então, ela já leva isso em consideração, né? Até como é que a gente diz? O desafio do exercício, né? Tem exercício de yoga que é mais desafiador, tem outros que são mais simples de fazer. Então, ela leva isso em consideração, é muito legal. Eu estou experimentando, agora é um experimento que eu estou fazendo. Então, você vai precisar pensar nisso também. A forma de realizar a atividade também vai mudar. Então, é o tempo e a forma. Tá? Beleza? Que mais que vai mudar? O tipo de atividade. Aí é realmente quando você vai pensar nas habilidades naturais de cada fase e pensar qual tipo de atividade que você tem mais facilidade. Por exemplo, se for numa fase pré-ovulatória, geralmente a gente tem mais facilidade com atividades que lidem com números, com racional, né? Novos aprendizados, né? Tudo isso a gente costuma ter mais facilidade na fase pré-ovulatória. Por exemplo, na fase pré-menstrual, a gente tem mais facilidade com atividades mais criativas, de deixar fluir, das ideias fluírem, né? Então, tudo isso vai mudar. Geralmente, na fase ovulatória, a gente tem mais facilidade de atividades em equipe, de entender a equipe, fazer trabalho em grupo, né? Já na menstrual, a gente prefere atividades que dependam só da gente, que a gente fique mais sozinha, mais quietinha. Então, isso varia de uma fase do ciclo menstrual para outra e precisa variar no seu planejamento também, para que você consiga, né, realmente destravar na TPM, ser produtiva em todas as fases do ciclo menstrual. Vamos recapitular rapidinho, né? Recapitular rapidinho. Primeira coisa, entender que lista de tarefas não funciona, né? Eu sei, tenho certeza que você já experimentou e já deixou tarefa para depois. Quem nunca? Levanta a mão aí, bota um emoji aí de mãozinha
se você já fez uma lista de tarefas para o seu dia e não conseguiu cumprir, né? Eu já levanto minha mão, que eu já fiz isso várias vezes, e especialmente durante a fase pré-menstrual, que é uma fase que a gente tem menos disposição já naturalmente, então é muito fácil a gente ceder, né, e a essa falta de disposição, e tá tudo bem, tá, gente? Descansar é importante, diminuir o ritmo é importante, mas existem formas de você continuar a sua jornada de uma forma mais suave, mais leve, mais alinhada com o seu ciclo, tá? Então, o que você precisa fazer? Começar a pensar em tempo, tá? Tempo. Começar a planejar a sua rotina pensando no tempo que você vai disponibilizar para cada uma das atividades. Isso foi um divisor de águas por aqui, me fez cumprir muito mais coisas e ficar muito menos frustrada comigo mesma, porque eu acabava colocando muito mais atividades do que eu tinha tempo disponível para fazer. E não adianta fingir que a gente tem mais tempo. Não adianta, né? É igual o controle financeiro, né? Não adianta fingir que a gente não gasta quando a gente sempre tem um gasto específico naquele mês. Então, não adianta fingir que você não usa aquele tempo se você usa. Beleza? Ok. Para isso funcionar, 3 coisas para você levar em consideração. 60% a 70% do seu tempo são para necessidades básicas. Você leva mais ou menos tempo para fazer uma mesma atividade, dependendo da fase do ciclo menstrual, e você precisa começar a pensar no seu planejamento como um experimento. Parar de se cobrar, de achar que é engessamento, que você está perdendo tempo, muito pelo contrário, né? Está te dando direcionamento, está te fazendo caminhar em direção ao que é realmente importante para você, aos seus valores, né, que eu falei no início da live, aos seus porquês, tá? E é isso, né? Na hora que você for sentar para fazer o seu planejamento, e se você não senta para fazer o seu planejamento, tá na hora de começar, né? Aqui eu faço aos domingos, mas sempre com essa consciência. Que fase do ciclo eu vou estar ao longo dessa semana? Então, isso vai mudar o tempo que eu dedico a cada atividade, né? Dependendo da atividade, vai mudar a forma de realizar a atividade e vai mudar os tipos de atividade também, né? Dentro do possível, claro. Às vezes a gente precisa realizar a mesma atividade toda semana, todo dia, né? Geralmente todo dia são mais específicas, geralmente coisas que a gente se propõe, né? Como foi o caso do alongamento que eu comentei aqui com vocês, tá? Então, é isso. Alguma dúvida, alguma questão? Fez sentido? Não fez sentido? Qual parte fez sentido? Qual parte foi mais interessante? Comenta aqui para eu saber, né? O que você não sabia que ficou sabendo agora, tá? Comenta aqui para eu acompanhar aí a sua evolução também. Beleza? Lembra sempre que a sua TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.